Você sabe como é que a planta se alimenta? Da onde ela extrai os alimentos, os nutrientes, né? Aqui a gente tem a planta, se nós observarmos as plantas na maioria, elas são verdes. Aqui a gente tem a folha verde, isso é clorofila. É aqui que faz a captação da energia do sol, dos raios solares. A gente chama isso de fotossíntese, né? Então isso é uma das maneiras da absorção de energia da planta. Uma outra forma da planta absorver os nutrientes é via raiz. Então, quando a gente falou em estrutura de solo e a parte química do solo, tá? Então, tudo é um conjunto, não são coisas isoladas. Então, a gente tem que ter uma boa estruturação de solo para que a planta possa desenvolver o seu sistema radicular, se arejado, para estimular os pelinhos da raiz. Aqueles pelinhos é que vão fazer a absorção. A raiz maior é o que dá estrutura para a planta e os pelinhos é que vão absorver. Então, um solo bem oxigenado, com umidade, com nutrientes equilibrados, ela vai conseguir absorver mais, emitir mais raiz e absorver mais. Então, o que acontece? Então, a gente tem uma evaporação aqui da folha, ela evapora a água e cria um fluxo lá embaixo que faz com que a planta absorve água. E os nutrientes que estão presentes no solo, eles estão diluídos na solução do solo. Então a raizinha, as raizinhas pequenininhas absorvem a água, junto com a água vem os nutrientes que transloca, então no caule, transloca e faz essa distribuição aqui nas folhas. Por que isso é importante da gente abordar isso? Porque muitas culturas a gente cultiva em ambiente protegido. Ou seja, estufas. E dentro de estufa a gente tem que fazer manejo. Por exemplo, se eleva muito a temperatura, a gente tem que baixar a temperatura, né? No período frio, a gente tem que fechar. Então existe uma temperatura ideal da planta, né? Umidade é a mesma coisa. Em ambiente fechado, a gente também tem que regular. Por quê? Porque existe a abertura dos estômatos. Ou seja, a planta ela tem furos embaixo da folha aqui, né? Que isso é regulado pela temperatura. Muitas vezes a planta, no calor e dentro de estufa, muitas vezes no verão você vê que ela murcha. Por que ela murcha? Porque ela fecha os estômatos e fecha os furos para não perder água. Então ela murcha. A gente chama isso de uma murcha fisiológica da planta, né? Ela está se protegendo, que ela não quer perder. Então você tem que criar esse ambiente, né, favorável para a planta, para ela se desenvolver. Então isso é muito importante da gente entender dessa fisiologia, como é que a planta funciona, porque a gente tem deficiências, e aqui tem um caso que a gente pode ver aqui, né? São plantas que estão com deficiência de micronutrientes, por exemplo, magnésio, pode ser zinco, né, que está faltando. Então muitas vezes a planta, ela manifesta o que ela está precisando. Então a gente pode fazer também um complemento via adubação foliar. Essa adubação foliar, esses nutrientes, é uma maneira rápida de repor nutrientes para a planta. E esses nutrientes são absorvidos, né, por esses estômatos. Então quando você vai fazer uma aplicação, você não pode fazer na hora quente do dia, ali meio-dia, 1 hora, que muitas vezes esses estômatos estão fechados. E a planta não vai absorver corretamente esses nutrientes. Então você tem que fazer esse ambiente. Sempre aplicar à tardinha, né, ou um dia nublado. Em estufas então, também tem que se cuidar muito isso, né? Você não pode aplicar às vezes com temperatura muito alta ou na hora mais quente, você vai perder muito produto por evaporação, né? Porque tem que ser gotas bem fininhas, né? Então você perde isso, tá?